Olá, eu sou o professor Maximilian Steiger e hoje a gente vai embarcar numa verdadeira investigação filosófica. O nosso caso, a Escola de Frankfurt. A gente vai seguir as pistas, sabe? Para entender como um grande enigma do século XX acabou dando origem a uma das correntes de pensamento mais influentes e, claro, controversas da nossa época. Olha só, o nosso roteiro de investigação tem 5 etapas bem claras. Primeiro, o enigma que deu start em tudo. Depois, a gente vê a revolução de ideias que veio a partir daí. Na sequência, o nascimento da instituição em si, a escola. Aí a gente vai dissecar a ferramenta intelectual deles e, por último, vamos ver essa ferramenta em ação. Vamos lá! Ok, então vamos voltar no tempo. Pensa comigo. Comecinho do século XX. Por toda a Europa, os intelectuais marxistas estavam com um problemão. Uma daquelas questões que balançam tudo, sabe? A base da visão de mundo deles. Tinha uma profecia, e ela simplesmente não se cumpriu. E a grande pergunta que não queria calar era essa aí. Porque veja bem, Karl Marx tinha previsto quase como uma lei da física que o capitalismo, quando maduro, ia levar, inevitavelmente, a uma revolução dos trabalhadores. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? A realidade era outra. Então, a dúvida era, onde é que a gente errou na conta? Pois é, os fatos são teimosos. Primeiro, a classe média, que deveria sumir, na verdade estava crescendo. Segundo, os trabalhadores, em vez de ficarem mais radicais, eles estavam conquistando direitos, melhorando de vida, e aquela vontade de fazer revolução foi diminuindo. E para completar, o único lugar onde a revolução de fato aconteceu, a Rússia, virou o contrário do que se esperava. Nada de poder para o proletariado, e sim uma ditadura de partido. Era, sem dúvida, uma crise teórica gigantesca. Então, com a previsão econômica furada, uma nova geração de pensadores começou a procurar a resposta em outro lugar. Era como se eles percebessem que o campo de batalha principal não era a economia, a fábrica, mas sim um lugar bem mais sutil e talvez até mais poderoso. A gente está falando da cultura, das ideias, daquilo que mantém a sociedade de pé. E aí, a primeira grande pista aparece. Ela vem de um pensador chamado Karl Korsch. Foi num encontro de marxistas, sabe, um evento financiado por um jovem rico, Felix Weil, que era super engajado na causa. E foi ali que Korsch jogou na mesa uma ideia que ia literalmente virar o jogo. E aqui a gente vê a grande sacada. O marxismo tradicional olhava para a infraestrutura, ou seja, a economia, o dinheiro, as relações de trabalho. Mas o Korsch chegou e disse, peraí, isso não é suficiente. Ele argumentou que a briga de verdade precisava acontecer na superestrutura. E o que é isso? Bom, é o mundo das ideias, da cultura, da filosofia, da família, de tudo aquilo que dá forma ao nosso pensamento. Essa citação do Korsch é perfeita para entender o ponto. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: não adianta nada lutar só na economia, na parte material, se você não destruir as ideias que sustentam o sistema. Seria uma luta incompleta, entende? A revolução de verdade para ele tinha que começar na cultura. Essa ideia do Korsch foi a faísca que acendeu tudo. O Felix Weil, aquele jovem que financiou o evento, sacou na hora que aquele pensamento não podia se perder. Precisava de um lugar, uma casa, para crescer e se desenvolver. E foi aí que ele decidiu. Vou usar meu dinheiro para criar um instituto só para isso, só para essa nova forma de pensar. E a partir daí a coisa toda começou a ganhar corpo. A conferência de 1923 foi o pontapé inicial. Logo em 24, nasceu oficialmente o Instituto de Pesquisa Social, lá em Frankfurt. Mas o ponto de virada mesmo, o momento-chave, foi em 1931. Foi quando Max Horkheimer assumiu a direção e, bom, deu ao Instituto a cara que a gente conhece hoje. Com o Horkheimer no comando, o Instituto desenvolveu a sua principal ferramenta. Quase uma arma intelectual, se a gente pensar bem. E eles deram um nome para ela, Teoria Crítica. E olha, isso não era só mais um nome complicado de academia, não. Era uma proposta radical de como a gente deveria pensar. Uma lente completamente nova para olhar o mundo. Mas tá, o que raios é essa tal de teoria crítica? Vamos simplificar. Na sua essência, ela é uma nova forma de entender como a gente conhece as coisas. Ela mexe com aquela relação básica entre a pessoa que conhece, que a gente chama de sujeito, e o mundo lá fora, que é o objeto, a realidade. Pensa assim, a teoria tradicional diz que o nosso papel é observar o mundo e descrever a realidade do jeito que ela é, ponto. A teoria crítica vira isso de cabeça para baixo. Ela diz, não, a realidade que a gente vê não é neutra. Ela é uma construção moldada pelas estruturas de poder para manter tudo como está. Então o trabalho do pensador não é mais descrever, e sim criticar. É basicamente instalar um estado de desconfiança de tudo. E o negócio vai fundo, porque se a sociedade, a arte, a moral
Se tudo isso é uma construção, uma ideologia, então a nossa própria identidade, o eu, também é. Os nossos valores, os desejos, aquilo que a gente acha que é certo ou errado, tudo isso passa a ser visto com suspeita, como se fossem ideias plantadas na nossa cabeça, de fora para dentro, só para garantir que a gente ande na linha. Ok, eu sei. Isso tudo pode soar bem abstrato, bem filosófico. Então, para fechar, vamos ver como essa lente da teoria crítica funciona na prática. E o Horkheimer mirou essa lente em um alvo muito específico e fundamental: a família. O Horkheimer basicamente traçou o caminho da autoridade. Para ele, tudo começa em casa. A sementinha é plantada ali. A primeira vez que a gente se submete a uma autoridade que não se questiona é na relação da criança com o pai. Depois, essa mesma lógica é martelada na escola, na religião e por aí vai, até chegar na sua forma máxima, que é a autoridade do Estado. E essa frase dele que está na tela é pesada. O que o Horkheimer está dizendo aqui é que a função número 1 da família tradicional não é dar carinho, nem educar no sentido amplo. É treinar gente dócil. É ensinar, desde pequeno, a obedecer sem perguntar o porquê. A família seria, então, uma peça fundamental na grande máquina da sociedade burguesa. Então, a conclusão é direta. Se a autoridade do Estado é só a ponta do iceberg e a base toda está na família, então qualquer tentativa de revolução que não comece por desconstruir essa estrutura familiar já nasce fadada ao fracasso. Para o Horkheimer, a linha de frente da batalha não era na rua, era dentro de casa, na sala de estar. E é aí que a gente volta para os dias de hoje, porque essas ideias, pensadas lá atrás, há quase 100 anos, elas não ficaram só nos livros. Elas vazaram, se espalharam, mudaram de forma e hoje estão no centro de um monte de debate quente. Então a pergunta que fica no ar é essa: de que forma essa crítica tão radical à autoridade, que começa dentro de casa, na família, ainda ecoa hoje? Como ela aparece nas discussões sobre gênero, sobre educação, sobre política, é uma boa reflexão para a gente levar.